Imagine que você está andando tranquilamente pela calçada e de repente você se depara com um cara correndo, vindo na sua direção, totalmente desesperado e ainda gritando: "Tem um pitbull solto!" Qual seria a sua reação? Eu acredito que, como a maioria das pessoas, você também sairia correndo, não é mesmo? Foi isso mesmo que uma turma do YouTube flagrou nas ruas de Copacabana. Pitbull tá solto! 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 Vem cá, Pitbull! Vem cá, Pitbull! Quanto tempo tava preso, Pitbull? Eu tava preso. Porra, velho, que houve? Pensão, Não, mano. o cara foi embora. Pensão, mano. Meu nome é Edivaldo Eliezer. Sou especialista em vendas e negociação. E é sobre essas decisões repentinas que tomamos muitas vezes sem pensar que vamos conversar um pouco aqui nessa videoaula. Você deve estar se perguntando: mas o que um cara correndo de um pitbull tem a ver com negociação e vendas? Eu vou te responder: tem tudo a ver. Para negociar bem e vender bem, precisamos primeiro entender como funciona o nosso cérebro e quais são as duas forças poderosas na tomada de decisão em negociações. É preciso entender como reagimos a uma situação e também que tipo de emoções expressamos diante dessa situação, até mesmo como produzimos as emoções fisiológicas. Um dos conceitos mais diretos sobre negociação que eu utilizo em meus treinamentos é que a negociação é um processo complexo do ponto de vista racional, emocional e comunicativo. Isso significa que existem pelo menos 3 fatores que impactam diretamente na tomada de decisão de compra ou de uma ação diante de uma negociação. Um bom negociador sabe utilizar muito bem esses 3 fatores e também domina os componentes inseridos nas habilidades comportamentais, como percepção, comunicação verbal e não verbal, que envolve a linguagem mental, a PNL, a linguagem corporal. O nosso corpo fala e fala muito, a nossa criatividade e, por último, gerar o rapport. A percepção é a capacidade de enxergar além do óbvio. São pessoas que têm uma percepção mais aguçada e fuçativa. Conseguem criar um entorno favorável e tirar vantagens da sua percepção. Envolve os clientes e conseguem criar, ou às vezes reverter, um cenário favorável, inclusive a seu favor. Eu sempre cito para os meus alunos que somos vítimas fáceis desses cenários, principalmente aqueles que conhecemos e chamamos de lojas de conveniências instaladas nos postos de combustíveis. Parece que quando entramos nessas lojas, tudo nos encanta e perdemos a noção do tempo e principalmente o valor do dinheiro. Pagamos até 4 vezes ou mais por uma bebida que custaria muito menos no supermercado da esquina, que está a menos de 50 metros do posto. Na realidade, a loja de conveniência sabe aproveitar muito bem as 2 formas de negociar com a nossa mente. A primeira é a forma de como eles comunicam os seus produtos. Eles fazem uma comunicação bem objetiva e direta, colocando os produtos bem à nossa frente, como se tivesse também um enorme cartaz que só a nossa mente enxerga, onde está escrito com letras bem grandes: me leva, me consome, não liga para o preço. Aqui você se sente bem, você merece, você é digno de tudo isso. Aqui você é o rei. Ah, e nem tem fila. Sou engraçado, não é mesmo? E você, se está concordando, é porque já passou por isso também. Essas lojas de conveniência conseguem atingir rapidamente o nosso lado emocional. E isso elimina a maioria dos detalhes técnicos de questionamentos que o nosso cérebro racional faria e que, se o fizesse, nos tiraria correndo do posto. Um bom negociador precisa ser especialista na arte de se comunicar, de forma assertiva, mas também saber usar a criatividade e dominar a linguagem mental para criar essa percepção na mente do seu cliente.
Para isso, o negociador precisa conhecer sobre a PNL, que é a programação neurolinguística, ou seja, entender como a mente é programada e como são executados e processados esses programas no nosso sistema nervoso. Também é preciso entender a importância da linguagem corporal durante uma negociação, de forma a criar mais rapidamente um rapport, que nada mais é do que a empatia, com sintonia e uma conexão rápida com seu cliente, de forma que possamos em alguns momentos influenciar a outra pessoa. É importante lembrar que o meio de influenciar a qual estou me referindo é bem diferente de manipular, no sentido de tirar vantagens ilícitas. Manipular está dentro do contexto de persuasão, que vamos ver daqui a pouco. Agora que conhecemos as habilidades comportamentais que precisamos dominar nas negociações, vamos voltar um pouquinho para a nossa história do Pitbull e ver como isso tem a ver com as duas forças poderosas na tomada de decisão em negociações. Para melhor explicar esse processo, vamos entender a teoria do cérebro trino. Essa teoria foi elaborada em 1970 pelo cientista Paul MacLean, apresentada em 1990 no seu livro A Evolução do Cérebro Trino, o papel das funções cerebrais. Resumidamente, ela diz que o nosso cérebro evoluiu adicionando camadas sequenciais sobrepostas, as quais permitiram que chegássemos ao nível da capacidade cognitiva atual. O nosso cérebro seria então dividido em 3 setores: o chamado cérebro reptiliano, o chamado cérebro dos mamíferos e o cérebro O sistema límbico, conhecido como cérebro dos mamíferos, também está presente nos animais e tem a função de controlar a nossa respiração, controlar o nosso batimento do coração, mas também controlam as nossas emoções. Até mesmo os animais possuem emoções, sendo que uma delas é a raiva. E toda essa emoção está presente para controlar o instinto de sobrevivência. Na pesquisa do Dr. MacLean, ele demonstra que durante a evolução da espécie humana, desenvolvemos uma camada em cima desse sistema límbico, que nós chamamos de neocórtex ou cérebro primata, responsável pelo racional, que nos faz pensar, dentre outras coisas, que lida com a linguagem. E é isso que nos diferencia dos animais: o poder de pensar e de raciocinar. Era o neocórtex que processamos os dados e as informações. E tem um engano que a maioria das pessoas cometem, que é acreditar que as decisões são baseadas em informações e controladas pelo neocórtex, quando o que ocorre é o contrário. As decisões são tomadas pelo sistema límbico. 95% do processo de decisão em negociações e nas vendas são baseadas na intuição de sim ou não. E mesmo que você esteja comprando um aparelho celular ou um guindaste, sua decisão será sempre emocional. E você vai usar a razão para justificar a sua decisão. De acordo com especialistas, uma pessoa toma em média 30 mil decisões por dia. No entanto, 95% dessas decisões acontecem de forma rápida e intuitiva, movida pelas emoções e não pela razão. E o mesmo ocorre nas decisões de compra. Elas são motivadas muito mais pelos fatores emocionais do que racionais. Isso mesmo. Você acha que quem está tomando uma decisão é o neocórtex, quando de fato quem está tomando a decisão é o sistema límbico. Quer uma prova disso? A lógica das coisas está no neocórtex, sim. Mas se assim fosse pela lógica, colocaríamos limites em nossas refeições e não sairíamos por aí comendo de tudo que encontrássemos. Principalmente, deixaríamos de comer aquilo que sabemos que faz mal para a nossa saúde. Pela lógica, faríamos um bom regime. Iríamos para a academia todos os dias, faríamos exercícios físicos regularmente, exames clínicos periódicos, evitaríamos os riscos de morrer subitamente. E se não queremos morrer, por que comemos e bebemos tanto assim? Por que não controlamos esse desejo insaciável? Escuta só uma coisa. Se tomássemos a decisão pela lógica, você acredita que alguém ainda estaria fumando? A propósito, você já tentou impedir ou insistiu para alguém parar de fumar?
Como muitos casos que eu conheço, você também já deve ter se cansado e desistido disso. Por uma simples razão. Quanto mais informação você passar sobre os males do cigarro, mais informação o fumante vai ter. É óbvio. Você pode mostrar dados da Organização Mundial de Saúde sobre mortes causadas por infartos, por câncer, que causa impotência, cirrose, risco na gravidez, problemas causados pela nicotina e tudo mais, blá, blá, blá. Tudo que você disser, nada vai adiantar. Quanto mais você insistir, mais ela vai continuar fumando. Aqui está a razão disso. Durante uma negociação, duas forças muito poderosas estão presentes na tomada de decisão, que são os fatores racionais e os fatores emocionais. Para compreender essas duas forças, é importante entender o que muitos vendedores ainda não conseguiram explorar e por isso, ou talvez, não estão conseguindo obter os resultados desejados. Essa é uma grande dúvida que, se você souber diferenciar e utilizar a partir de hoje, com certeza fará uma grande diferença nas suas negociações. Bom, eu imagino que você esteja com papel e caneta anotando tudo isso aqui. Se não pegou, corre lá, pega. Eu vou contar até 5. 1, 2, 3, 4. Pegou o papel e caneta? Excelente! Eu escuto vários vendedores discutindo sobre os termos manipular, coagir, influenciar, convencer e persuadir. E sempre que posso eu provoco uma reflexão sobre esses dois temas, os mais importantes, que é se eles sabem a diferença entre persuadir e convencer. Como já não é surpresa para mim, sempre tem uma baita confusão. O que eu vou te mostrar agora pode parecer simples, mas é o simples que vai te fazer fechar mais vendas e principalmente com mais lucratividade. Eu mesmo aprendi isso logo no início da minha carreira. E como vendedor, ainda aplico em quase todas as minhas negociações. Mesmo que pareçam iguais, os termos têm significados distintos. Persuasão é a estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos emocionais ou simbólicos para induzir ou influenciar alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. É o emprego de argumentos legítimos ou não, com o propósito de conseguir que o outro indivíduo adote uma certa linha de conduta teórica ou crença. Persuadir está associada à ideia de competência, de capacidade, da arte, do poder de alguém conseguir produzir convicção em outra pessoa a respeito de qualquer coisa. Por isso é frequente se ouvir dizer que tal pessoa tem poder de persuasão. O termo convencer é um ato ou uma maneira de persuadir alguém ou a si mesmo a aceitar uma ideia, admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundados, com base em informações concretas. Convencer é ter a convicção de alguma coisa, é provar a alguém essa alguma coisa. Exemplo, se você quer provar que alguém é culpado de algo, vai precisar estar convicto e munido de informações e de fatos. Resumindo, convencer tem a ver com convicção, é fundado em provas e evidências. Já persuadir vem de persuasão, é o efeito de provas morais, de despertar emoções. Segundo o professor e pesquisador de neurociência clínica Pedro Calabres, emoções são programas coordenados pelo cérebro que gerenciam as alterações em nosso corpo. Sabe quando sentimos aquelas sensações de paixão, medo, pavor e prazer? São essas emoções que mexem com nossas vísceras, ou comportamentos biológicos de forma automáticas, desejáveis ou não, como o nosso exemplo, de atacar ou fugir de uma determinada situação. Lembra do Pitbull? As emoções estão presentes para garantir a nossa sobrevivência. A emoção é automática
e não temos controle sobre nossas emoções. Agora imagine você a seguinte cena. Se no lugar do pitbull, agora tivéssemos um leão correndo atrás de você. A coisa mais estúpida que você pode fazer é ser racional. Imagine que vem um leão correndo atrás de você e você resolve calcular a aceleração do leão, comparar com a sua, e daí sim vai decidir se você sobe na árvore, corre ao mesmo tempo, dá um grito ou pede para alguém te ajudar. Nesse processo lento e racional, o leão já te devorou. A eficácia da emoção deriva justamente do fato dela ser automática e estar fora do nosso controle. É mais inteligente sair correndo e gritando automaticamente do que ficar raciocinando. Esse é o sentido da emoção, a preservação. As emoções estão sempre associadas a estímulos, e esses estímulos podem ser estímulos externos, como no caso do exemplo do leão, ou um prato de comida, uma pessoa, um assaltante, mas também podem derivar de conteúdos mentais, ou seja, de ideias que são capazes de provocar essas emoções. Os vendedores de alta performance e especialistas em negociação conseguem implantar uma orquestra de emoções positivas na mente do cliente. Agora que entendemos claramente a diferença entre convencer e persuadir, vamos falar das características das duas forças poderosas presentes na negociação. A primeira das forças é o fator racional. É o lado esquerdo do cérebro que faz com que tenhamos o maior domínio da linguagem formal, como regras gramaticais, por exemplo, além de ser responsável por nossa capacidade em lidar com números, entender contas matemáticas. A elaboração de um raciocínio de maneira clara, objetiva, realista, com um ponto de vista crítico, também é função característica do hemisfério esquerdo. Assim como a capacidade de recordação, de sequência de fatos, de forma bastante detalhista. Essa força racional geralmente é utilizada durante uma negociação para convencer a outra parte, através de dados, relatórios, planilhas e outras informações técnicas. A outra força é o fator emocional, localizada no lado direito do cérebro, caracterizado por capacidades mais abstratas, impulsivas e subjetivas. É quem comanda a capacidade de compreender e produzir sutilezas da fala, como mudanças no tom de voz para indicar sentimentos. Está associada a emoções, percepções espaciais, artísticas, não lineares de imagens e fatos, e também relacionadas ao hemisfério direito do cérebro, assim como a capacidade de reconhecimento facial e elaboração de ideias através de intuições e criatividades. Essa força é muito utilizada pelos negociadores. Quando eles querem persuadir a outra parte, eles tocam em pontos que provocam sentimentos, emoções e sensibilizando a outra parte, que com certeza ficará propensa a aceitar com mais facilidade o acordo proposto. E com base nos fatores envolvidos em uma negociação, podemos afirmar que para convencer uma pessoa será mais fácil quando utilizarmos fatores racionais. No entanto, se quisermos persuadir a outra parte, devemos explorar os fatores emocionais. Daí o exemplo da pessoa que fuma. Ela está convencida de que o cigarro faz mal, mas ela somente vai tomar uma decisão de parar de fumar quando for envolvida por questões emocionais, quando ela for persuadida. Quantas pessoas você conhece que pararam de fumar porque tiveram uma emoção envolvida e que foi decisiva no processo? Talvez o nascimento de um filho, a perda de um ente querido, o medo de decepcionar alguém, uma nova paixão. Quando pensamos na jornada de compra do consumidor, é nos fatores que movem as decisões de compra que a gente acaba se prendendo muito mais nos fatores racionais, como preço, prazo, qualidade, característica e durabilidade. É claro que todos esses fatores influenciam muito na decisão de compra, mas são apenas os emocionais que são decisivos. Segundo Philip Kotler, o pai do marketing, os aspectos emocionais tentam despertar emoções positivas ou negativas que motivam a compra.
Já os apelos racionais estão relacionados com interesses particulares, interesse das pessoas, afirmando apenas que isso daqui trará certos benefícios. Trocando em miúdos, a abordagem racional destaca os benefícios dos produtos e suas características, apontando quais qualidades, desempenho, economia, etc, etc, etc. A abordagem emocional, por sua vez, desperta emoções positivas ou negativas. Podemos compreender como apelos positivos o humor, o amor, o orgulho, a alegria. E como apelos negativos o medo, a culpa, a vergonha. E encontrarmos dessa forma uma maneira de ganhar o cliente através das associações emocionais. Geralmente, quando estamos negociando, apresentando, acompanhando a decisão ou prospectando, o que queremos na realidade é que o nosso potencial cliente escolha fazer negócio com a nossa empresa, por sermos a melhor empresa. E com isso nós enchemos os nossos clientes de informações que demonstram que a nossa empresa é a mais importante, tentando convencê-lo de que somos a melhor opção. Afinal, esta é a parte e o processo que todo vendedor deve fazer, não é mesmo? Mostrar que somos a melhor opção para os nossos clientes. As informações, os dados, estatísticas, as apresentações, é o melhor que podemos fazer? Escute aqui, eu vou te deixar um alerta. Nem sempre é dessa maneira. As informações servem para nos ajudar a chegar a uma decisão, mas nenhuma pessoa toma decisão sozinha. Outros fatores ajudam nas nossas impressões, os nossos impulsos de agir e afetam diretamente as nossas decisões. Os clientes tomam decisões instintivamente porque as decisões de compra são sempre resultado de uma mudança em seu estado emocional. E como mudar esses estados emocionais? Essas mudanças só podem ser realizadas quando a abordagem de vendas leva em conta o sistema de crenças do cliente. E você deve estar se perguntando novamente, mas como fazer o cliente comprar? Assista esse vídeo agora e você vai descobrir tudo que falamos até o momento. Veja bem, este conjunto me parece do tamanho certo. É mesmo muito bom para a cozinha. Ele é pequeno, discreto e tem um relógio para marcar o tempo. Mas se quer um conjunto maior, estes têm vídeos embutidos, o que também é muito conveniente. Ele não vai comprar, está perdendo seu tempo. Deu fora, suma, vá embora. Não volte, não escreve nem telefone. Recebeu meus recados. Preciso falar com você, é importante. Vamos almoçar juntos. Não. Jantar então, por favor, isso é importante. Há umas coisas que eu quero falar com você. Eu queria te dizer umas coisas, mas agora não quero diga mais. Isso. Por favor. Eu estou melhor agora. Não espero mais por você, nem telefonemas no meio da noite, nem desculpas. Linda, olhe para mim. Eu não sou mais aquele. Tenho planos agora. Estou em uma coisa grande o bastante para mudar tudo para nós. Por favor. O que é isso? Por favor. Eu preciso lhe contar. Ei, que tal se eu vender a TV para aquele cara? Não a de 13 polegadas que estava tentando vender, mas a de 60 que está ali. Jantaria comigo, então? Aquele cara não é de comprar nem tostadeira. Está brincando comigo? Feito? Moleza. Tentação. Eu não chegaria muito perto dessa coisa, patrão. Pode engolir você. Que beleza, hein? Como vai? Dave Kelly, representante de vendas da Sony. Só estou olhando. Bem, eu entendo. Tudo bem, eu não estou trabalhando hoje. É óbvio para mim que está aqui sem a sua esposa e não poderia decidir sem ela. Mas olha, este é um equipamento extraordinário, sabe? Sabe que este equipamento foi projetado para o mais merecedor dos homens, bem, o trabalhador, sabe? O homem que é a viga mestra desta nação, o homem que merece, não 13 polegadas, mas 60 polegadas de experiência. Estímulo visual total, cacofonia de sons que estimulam o nervo ocular. Você por um acaso já teve o seu nervo ocular estimulado? Sim, uma Sim, vez. é uma investida aos sentidos que o leva a lugares onde tudo é
bom, onde tudo é ótimo. Mas, eu sei, a sua esposa não está aqui. Oh, meu Deus. O quê? O quê? Não, deixa pra lá. Por quê? Não, Por quê? é uma coisa muito pessoal. De que tá falando? De quê? Já entrou no Stargate? Não, será que eu perdi alguma coisa? Muita coisa. Sabe, a primeira vez que eu passei pelo Stargate foi uma experiência extraordinária. Eu nunca me esqueci. E você nunca vai se esquecer de mim. Vamos aqui, vamos nós. Olha só que coisa. Agora basta apertar o play e estamos lá. Isso. Ele é bom, ele é um ótimo ator. Só relaxa, deixe ser bom. Vai com o campo, isso vai com o som, vai com aquela sensação, sabe? Aquela sensação de estar dentro da... Ei, oh! É isso aí. Conseguiu. Isso, muito bem, você está lá, Você conseguiu. Muito bem, isso, viu? Que rapidez. Quanto custa? Quanto custa? Não mais do que você gasta com a sua mulher em manicure, pedicure, limpeza de pele, tintura de cabelo e aulas de tênis com aquele instrutor de 20 anos. E o que é que você ganha com isso? Nada. E por 99 por mês, em 18 anos, você pode ter em sua casa aquela televisão ali. Aproveite sua TV. Observou como o vendedor foi habilidoso e conseguiu explorar os sentidos e despertar fortes emoções que foram fundamentais na decisão de compra. Você também pode e deve fazer. Mas antes de tudo, você precisa conhecer o perfil dos seus clientes. Por falar nisso, existem 4 perfis predominantes nos nossos clientes. O primeiro dos perfis é o analítico, que é extremamente racional, lógico, organizado e lento nas decisões. Depois temos os pragmáticos, que também são racionais, controladores, dominadores. São decididos, porém mais rápidos nas decisões. Na sequência temos o perfil integrador, o apoiador, o afável. É muito mais emocional, conciliador, bem mais disposto a ouvir. Demora para tomar decisão, muito mais lento. E por último, também bastante emocional, tem o expressivo, que é amável, prestativo e compreensível. Como característica desse perfil, ele toma decisões de forma mais rápida do que o afável. Então está claro que quanto mais você pesquisar cuidadosamente o seu cliente, mais provavelmente você vai entender sua situação atual e vai saber como falar para as emoções de seu potencial cliente de maneira eficaz. A mudança emocional que você está procurando em seu cliente provavelmente irá resultar na mudança de expressão e gatilhos emocionais do seu discurso de vendas. E para isso, você terá que, no momento da qualificação, entender o que é importante para o seu prospecto. Esse é o primeiro passo. Em segundo momento, você precisa criar diversos discursos que apelam para as diversas emoções que fazem as pessoas agir a favor de você, a favor da sua empresa, do seu produto e do seu serviço. Lembre-se de que não é a informação em si que é importante, mas o efeito emocional que a informação tem sobre o seu cliente. Muitos vendedores acabam angustiados com a pressa de fechar o negócio e se esquecem de dar atenção aos motivadores que o cliente tem para fechar o negócio. E como resultado, acabam perdendo vendas desnecessariamente. A sugestão que eu tenho para você é usar o poder das perguntas para conseguir provocar as emoções no seu cliente. Também faça o uso de gatilhos mentais como o gatilho da escassez, da prova social, da autoridade e da urgência. Para finalizar o nosso bate-papo e com a sua permissão, eu gostaria de compartilhar onde eu mesmo utilizei esses fatores emocionais
para reverter uma venda perdida, mas que me resultou em uma grande oportunidade para vários negócios com o mesmo cliente. Após um processo intenso de negociação com um cliente, eu fui chamado novamente à mesa para conversar com ele e ele me pediu para que eu desse mais descontos. E apresentou a minha proposta e mais a proposta de 2 concorrentes, dizendo que alguém daquelas propostas sairia com o pedido. E nós já tínhamos feito tudo que poderíamos ter feito naquela ocasião. Dado todos os descontos, tínhamos conversado com o fornecedor e não tinha mais o que fazer. E nessa situação, um dos colegas que estava trabalhando na nossa equipe começou a demonstrar novamente as características e os benefícios, dizendo que aquilo era importante para ele. E o cliente dizia, olha, isso não interessa. Tanto que eu risquei da proposta sua, do concorrente B e do concorrente C. Não me interessa, eu preciso de preço. E começou a falar em cima de preço o tempo todo. E novamente nosso colega insistia em mostrar, em convencer sobre características técnicas do produto. Ele falou assim, isso não me interessa, isso não adianta, isso eu não quero, não preciso disso, não preciso disso, não preciso disso. Ou seja, ele estava convencido de que ele precisaria só de preço. E aí nós não tínhamos mais o que fazer e resolvemos sair da sala e abandonar o processo. Mas antes de sair da sala, me deu um momento de loucura. Sabe quando o vendedor tem um momento de loucura? Eu lembrei dos aspectos emocionais que nós não estávamos utilizando. Na realidade, ele estava utilizando contra nós. E aí eu peguei, antes de sair da sala, eu me virei para ele e falei assim, puxa vida, eu estou sendo deselegante. Eu estou saindo de uma negociação, mesmo perdendo, e não estou agradecendo você e parabenizando você. Aí me dirigi até ele, fiquei em pé, segurei na mão dele, bem firme, né? Bem firme, segurei na mão dele e ao mesmo tempo dei um abraço. Falei, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa cotação. Infelizmente não vai dar para a gente fechar o negócio dentro das suas condições. Nós fizemos o que tinha que ser feito, mas gostaríamos de participar das próximas. Mas eu não poderia sair da sala sem antes comentar o orgulho que eu tenho de estar diante de um empresário conceituado como você, que construiu um império de empresas a nível internacional. E eu tenho uma coisa para falar para você, eu me orgulho muito de fazer negócio, de tentar, né, ou pelo menos gostaria de ter feito negócio com você, e admiro muito o seu trabalho, o seu talento, mas tem algo que eu gostaria de enfatizar que me chamou atenção desde o primeiro dia. Você é uma pessoa muito mais nova do que eu, talvez uns 15, 20 anos, e você não tem cabelo, você é careca. E aí nisso ele estranhou, passou a mão na cabeça, e eu também passei a mão na cabeça dele dizendo, você é careca, totalmente careca, é calvo, não é raspado, é calvo, e eu tenho mais cabelo que você, e sou muito mais velho que você. E ele ficou parado assim, olhando para mim, e eu falei assim, pois é esse o grande motivo da minha admiração. Eu tenho certeza que para você construir um patrimônio desse, um império desse, construir uma empresa, uma organização dessa, com um faturamento desse, com uma infinidade, uma quantidade de funcionários que você tem, com o conhecimento e o conceito que você tem do mercado, essa calvície tem uma causa. Esses cabelos que estavam aí, eles caíram em função de decisões que você tomou no passado que te trouxeram até aqui. E eu tenho certeza que você se orgulha dessa tua calvície, porque essa tua calvície é motivo de construção. Essa tua calvície fez com que você chegasse até aqui. Cada fio de cabelo que caiu foi uma decisão importante que você tomou. Não é mesmo? Você me confirma isso? E ele confirmava tudo que eu dizia. Sim, eu me orgulho dessa calvície. Cada fio de cabelo foram noites e foram decisões tomadas. Eu falei assim, muito bem. E eu tenho certeza que você não se arrepende de cada fio de cabelo que caiu dessa tua cabeça, porque foram decisões importantes e você não se arrepende delas. E ele afirmava, de maneira alguma, eu nunca me arrependi de alguma decisão que eu tomei e não me arrependo de não ter um fio de cabelo na minha cabeça. Eu falei, pois é, olhando para você, bem próximo, olhando nos seus olhos, eu posso perceber que você é uma pessoa que toma decisões e não se arrepende. E olhando mais de perto para a sua careca, eu descobri que ainda temos um fiozinho de cabelo para tirarmos agora. Eu tenho certeza que se nós tirarmos esse fiozinho de cabelo, vai ser mais uma decisão que você vai tomar. E essa decisão será assinar a nossa proposta e você não se arrependerá.
Ele olhou para mim com uma cara de pirulito e falou assim: puxa vida, eu não esperava por essa. Conclusão: assinou a proposta, dispensou os outros 2 concorrentes e na semana seguinte nós fechamos 7 novas unidades com ele. Significa o quê? Significa que você precisa colocar em prática aquilo que você aprendeu. Significa que você precisa testar. E as pessoas me perguntam: mas você é maluco? Eu lhe pergunto: eu tinha outra opção? Eu tinha outra saída? Não, eu não tinha outra saída. Eu tinha apenas uma única oportunidade de usar o apelo emocional. Porque 2 fatores, sim, estão presentes na negociação: o racional e o emocional. E nós estávamos trabalhando apenas nos fatores racionais. E o cliente precisaria tomar uma decisão com base na emoção e não na razão, porque ele estava em dúvida. Todas as propostas eram racionais e ele precisaria de uma única situação que tirasse ele desse momento racional. E aí eu fui um pouco mais audacioso e consegui lustrar a careca dele com muito orgulho e na sequência dei um beijo na careca dele e festejamos os nossos 7 negócios. Olha só quanta coisa vimos nessa videoaula. Vimos que, além das 2 forças poderosas na tomada de decisão em uma negociação, que são forças racionais e forças emocionais, o bom negociador precisa estar atento e perceber como mudar o ambiente de forma rápida e mais favorável possível, estabelecendo rapport, possibilitando uma comunicação assertiva e persuasiva. Também precisa conhecer muito bem o perfil do seu cliente e para isso é necessário gerar as emoções positivas e de maneira correta. Aprendemos também que quanto mais explorarmos o cérebro mamífero ou sistema límbico, aquele das emoções, lá onde ficam as imagens dos gatinhos, mais fácil será persuadir o seu cliente. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula e aproveitado o conteúdo. E anotado as sacadas. E como agradecimento por você ter ficado comigo até o final, eu vou deixar um link para você baixar um e-book dessa videoaula. Lá você vai encontrar algumas palavras-chave para você utilizar nas suas negociações de forma a persuadir e provocar emoções positivas nos seus clientes. Meu nome é Edivaldo Eliezer, sou especialista em vendas e negociação. Desejo muito sucesso nas suas vendas e nas suas negociações. Muito obrigado, um forte abraço.